Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula que vai tratar sobre um case de valuation, no caso a empresa utilizada aqui é a Raia Drogasil. Sou o professor Renato Gugel. Vamos então ao case, tá? Então, na aula anterior a gente viu como calcular o WACC. Na aula de hoje nós vamos calcular o fluxo de caixa descontado, tá? Então, veja que para fazer o valuation, primeiro eu calculei o WACC, foi o nosso primeiro passo. Como segundo passo, eu elenco aqui como cálculo do EBITDA, né? Calculando o EBITDA, é o nosso segundo passo. De onde é que vem? Site da B3. É um site bem mais prático de você copiar as informações para um arquivo em Excel, tá? Então, vamos lá no site da B3 comigo, b3.com.br. Vou aqui em buscar na lupa, já posso digitar aqui. Na verdade eu gosto de ir aqui, eu não gosto de ir na lupa não. Eu gosto de ir aqui. Deixa eu cancelar isso, colocar aqui em empresas listadas, em acesso rápido, empresas listadas. Aqui eu digito o nome da empresa, Drogasil, e vou em buscar. Clico aqui. E aqui ele vai dar um resuminho, né? Um resuminho aqui da companhia, tá? Eu vou aqui, ó, para baixar DFP, eu vou aqui. Nesse item, vou em relatórios estruturados. Professor, é a mesma demonstração que a gente baixou lá no site do RI da empresa? É a mesma, tá? Só que aqui eu não vou baixar a nota explicativa, eu vou pegar os dados da DFP, tá? Então, o que é que eu vou pegar? DFP de 31 de 12 de 2021, do último ano. Pronto, a página vem assim. Assim que a gente abre, ele já abre a DF consolidado. E o que é que eu vou precisar aqui de início? Eu vou precisar justamente a DRE que está aparecendo lá, porque eu vou ajustar o resultado operacional. E isso fica legal para você acompanhar aqui algumas informações que a gente vai calcular ainda lá na frente sobre a empresa. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Simples aí, ó. O nosso tradicional, né? Ctrl C, Ctrl V. Ó. Vem aqui, se você for fazer do mesmo jeito, ó. Veja que se você selecionar a barra lá de cima, ele vai vir assim errado, né? Não tá legal, professor. Isso aí vai dar muito trabalho para ajeitar. Vocês vão copiar a partir. Se você copiar bem do início aqui da tabela, quando você levar para o Excel, ela vai vir com erro, né? Vai vir com aquele problema. Então, o que é que você vai fazer? Você vai selecionar, mas só até o último número. Não? Se você puxar um pouquinho mais para cá, não vai dar certo. Olha, tá vendo? Então, o que é que a gente vai fazer? Esses números aqui de cima vieram, né, não apareceram, mas é porque na cor lá está branca. Então, ó, quando você pinta de preto, vem tudo bonitinho do jeito que está lá. Então, legal. Baixei a DRE. Eu vou dizer logo quais são as que vocês vão precisar. Baixei a DRE, tá? E aí eu vou ter que fazer um ajuste. Me lembrei aqui, ó. Vou ter que fazer um ajuste nesses dados que eu baixei. Olha só. Vejam que eles não estão em formato de número, estão em formato geral, de texto, tá? Professor, vou ter que excluir todos esses espaços um a um? Não, vem aqui, ó, seleciona eles, localizar, substituir, você manda encontre espaço e não substitua por nada. Eu dei um espaço aqui, né? Vocês viram. E não substitua por nada. Eu venho aqui substituir tudo. Já alterou. Automaticamente já se transformou em número. Pronto, aí a partir daqui a gente consegue fazer o que a gente quiser de cálculo utilizando o número, né? Beleza, o que é que vocês vão baixar desse site da B3, né? Vocês vão baixar a DRE, né? Veja, copiei da B3, transformei em número, excluindo os espaços dos números. Foi o que a gente fez aqui. Fiz a DRE, baixei também a demonstração do fluxo de caixa, tá? Copiei também para cá, fiz a mesma coisa. Professor, como é que a gente faz? Deve ser lá. Ó, site da B3 de novo, DF consolidado, a gente está em DER, demonstração do resultado. Fluxo de caixa, para cá. Então só fiz mudar aqui, já vai aparecer a
a DFC. Ele deu erro, tá? Não sei porquê. Aí o que é que a gente faz? Se ele der erro, a gente sai da página, entra de novo. Foi alguma coisa aí que eu apertei que deu esse erro, tá? Mas entra aqui, vai aqui, DFC, ele vai pedir de novo. Ele vai carregar de novo, tá? DFC. Então, fiz aquele mesma coisa, tá? Selecionei, levei para o Excel. Vou precisar então, já falei da DRE, da DFC, tá? E do balanço patrimonial, tá? Fiz aqui também, ó, balanço patrimonial de 2021, 2020, 2019, justamente o que ele já traz aqui, os 3 últimos anos, os 2 últimos anos e o atual, né, na verdade, e o de encerramento. Então, fiz isso. Veja que aqui ele vai dar, se a gente pedir a demonstração, o balanço patrimonial, ele vai dar ativo e passivo, tá? Então, você vai pegar o ativo e o passivo e levar para lá. Pronto, com isso aqui, pessoal, você já tem os dados necessários para fazer o valuation. Se precisar de alguma coisa agora é só de valor de mercado, é uma coisa bem mais simples. Mas tudo a gente vai puxar dessas demonstrações que vocês colocaram aqui. Beleza, baixei os dados, né? Baixei os dados, peguei balanço, DRE, fluxo de caixa. Vamos agora para o terceiro, né? Aqui a gente estava no segundo, vamos agora para o terceiro. Vamos calcular o EBIT. Beleza, o que é o EBIT? Depois para chegar no PAT e finalmente chegar ao fluxo de caixa livre. Vamos calcular aqui, na verdade esse passo é calculando o fluxo de caixa livre. Tá? Fluxo de caixa livre é um ajuste que a gente faz na DRE para achar o fluxo de caixa, tá? Operacional da empresa, e livre, que a gente chama aqui de livre, é livrando os impostos ou os investimentos que são necessários para que a empresa continue crescendo no futuro, tá? Tenha continuidade. Então aqui a gente vai calcular o fluxo de caixa livre. Como é que a gente faz? A gente parte do lucro operacional, que é o LAGIR ou EBIT. Então, ó, parte do lucro operacional, resultado antes do resultado financeiro e dos tributos é o nosso LAGIR, ou o que a gente chama de EBIT em inglês. Então, peguei esse valor, 1.366.000, é o nosso resultado operacional. Aplico aqui os 34% do imposto que a gente já definiu, né? Já expliquei lá por quê. São as alíquotas de imposto de renda e CSLL. Quando eu faço isso, né? LAGIR, tiro o imposto, lucro operacional sem imposto, eu tenho o NOPAT, é o lucro operacional após deduzidos os impostos. É a lógica, né, do fluxo de caixa que a gente pensa no futuro. E a gente está pensando em geração de fluxo de caixa operacional. Então, a gente desconsidera, quando a gente está projetando o fluxo de caixa, a gente não está querendo saber, assim, se a gente olhar para a DRE, aqui após o fluxo de caixa operacional vão ser reduzidos aqui despesas financeiras, tá? Mas para esse cálculo que a gente está fazendo, o que importa não é que o volume que ela tem de despesa financeira. O que importa é a capacidade dela de gerar caixa, tá? Então, por isso que a gente considera que a gente pega o resultado operacional menos o tributo, a gente está dizendo, olha, se a empresa não tivesse empréstimos e financiamentos, ela teria que pagar esse nível de imposto, tá? Nesse caso, ela não vai ter para onde fugir. Qualquer resultado que ela tiver, ela vai ter que pagar os 34% de imposto. Então, como a gente vai prever o futuro, eu não vou considerar o fluxo de caixa total, porque de qualquer forma eu vou ter que pagar o imposto. Então, o lucro operacional descontado os impostos, a gente tem 901, certo? Aqui eu adiciono a depreciação e amortização, porque é um gasto, uma despesa não desembolsável, tá? Então, ele reduz a DRE, mas não passa pelo caixa. Então, eu estou adicionando, né, esse lucro que veio do DRE, eu estou adicionando a esse lucro que veio da DRE
essa despesa que foi excluída lá, que não passou pelo caixa, tá? Então, esse resultado é justamente o fluxo de caixa operacional bruto, tá? É o fluxo de caixa das operações adicionado das despesas não operacionais. Professor, onde é que eu encontro isso? Veja que veio da DFC. Então, se a gente for aqui na DFC, a gente vai ter o lucro líquido, ó, e depois os ajustes, né? As despesas que transitaram pela DRE, mas que não passaram pelo caixa. Tá? São essas contas aqui. Professor, por que é que eu não considero essas outras também? Não faz muito sentido, porque são ajustes para o futuro. Se a gente está planejando o futuro, a qualquer momento pode acontecer. Então, assim, no futuro vai ter que pagar esses juros, vai ter que pagar essa provisão para casos de demandas judiciais. Tá? Então, isso aqui são projeções, né, provisões que vão acontecer no futuro. Tá? Já a depreciação, não. A depreciação são ajustes em relação à vida útil daquele bem. Tá? Então, não tem a mesma lógica que as provisões. Beleza, quando eu adiciono a depreciação, vou ter o nosso fluxo de caixa operacional bruto. E aí, como eu estou planejando o futuro, eu vou adicionar CAPEX e a variação do capital de giro, ou seja, para ela continuar crescendo, a empresa vai ter que continuar fazendo investimentos, né, que é o CAPEX, vai ter que continuar fazendo investimentos de longo prazo e também vai precisar de capital de giro. Quanto mais a empresa cresce, mais capital de giro ela tem que ter, a não ser que ela tenha consiga esse crescimento através do capital de terceiros. Mas assim, a lógica é que quanto mais, para vender mais, ela tem que ter mais estoque. Então, se ela vai crescer no futuro, ela vai precisar de mais capital operacional. Por isso que, como a gente está prevendo o futuro, a gente não tem como pegar simplesmente esse fluxo de caixa operacional e prever o futuro. Não, porque se ela não investir e se ela não tiver capital de giro suficiente para esse crescimento, ela não vai continuar crescendo. Então, quando a gente fala de fluxo de caixa livre, a gente está fazendo incluindo nesse cálculo essas considerações, né, esses valores aqui, pensando no futuro. Ok? CAPEX, só mostrando para vocês, né? CAPEX, de onde veio? Veio lá da DFC. Ó. DFC, fui aqui na DFC e na DFC tem aqui aquisições de imobilizado intangível. Tá? Então, não é investimento em longo prazo? Professor, posso colocar outras contas? Até poderia, se aparecer alguma coisa relacionada no longo prazo, sim. Pode colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Talvez um investimento em coligadas entraria também, né? Veja que o sinal também aqui é negativo, porque a empresa desembolsou dinheiro na aquisição desses imobilizados, tá? E intangível. Então, pode ter alguma outra conta relacionada que você queira colocar ali? Pode. Se tiver realmente relacionado, pode colocar, pode incluir aqui no CAPEX, na soma do CAPEX, né? Mas eu considerei somente aquela conta de aquisições de imobilizado intangível que tem lá na DFC. E essa última linha aqui, né, o mais ou menos variação de capital de giro, foi calculado dessa forma aqui. Eu separei as contas do ativo circulante e do passivo circulante, mas separei as contas operacionais das financeiras. Quais são as contas operacionais? Ou seja, aquelas que estão diretamente relacionadas com as operações da companhia. No ativo, né, a gente vai ter, ó, lá embaixo, aqui, ó, contas a receber, vamos ter estoques, vamos ter ativo biológico, tributos a recuperar, despesas antecipadas, tá? Todas elas são operacionais. No passivo, a gente vai ter obrigações sociais, fornecedores, obrigações fiscais. Aqui não, aqui é uma obrigação, é um passivo financeiro. Veja que a lógica é bem diferente. Se eu atrasar aqui, eu vou pagar uma taxa fixa de juros, tá? Então, isso aqui não é operacional, isso aqui é financeiro. Então, depois dessa separação
de operacional e financeiro, eu tenho que pegar aqui os dois valores, então eu trouxe tudo para cá, para ficar resumido. Peguei 2021 e 2022, o saldo daquelas contas operacionais, financeiras, operacional, ativo e passivo, tá? E calculei aqui o que eu chamo o índice NCG, que é a necessidade de capital de giro. Nesse ano, a necessidade de capital de giro é de 2 milhões, ou seja, o passivo operacional, ou seja, fornecedores, as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, representam aqui um total de 33 milhões 554, né, vezes 1.000. E enquanto de passivo circulante eu tenho 6 milhões, quer dizer que eu tenho uma diferença, né, eu tenho uma necessidade de capital de giro de 2 milhões 585, ou seja, somente o passivo circulante não vai cobrir o meu ativo circulante. Esse dinheiro a mais aqui vai ter que vir de algum lugar. A empresa vai ter que ter caixa para financiar isso daqui, tá? Em 2021, a necessidade de capital de giro foi de 3 milhões. Então, veja, de 2021 para 2020, houve uma variação positiva de 545, ou seja, foi maior 545 milhões, né? Essa variação é a variação que ela teve que ter para crescer em 2021 em relação a 2022, tá? Então, ó, ele vem aqui reduzindo aquele fluxo de caixa operacional, tá? De forma que no final a gente tem aqui um fluxo de caixa livre de 827. Pronto, essa é a nossa principal informação aqui. Calculei o fluxo de caixa livre. No quarto passo, pessoal, a gente vai calcular agora, fazer a previsão desse fluxo de caixa para o futuro, né? É o fluxo de caixa descontado mesmo. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? Vai ter que decidir agora. Acho só alguma coisa que eu tinha anotado aqui. O NCG usa, né, a mesma lógica da folga financeira, tá? Quando calculada como ativo circulante menos passivo circulante daquela folga financeira, né? Só que aqui a gente está calculando esse cálculo que não considera o caixa. Então, justamente, quanto é que eu tenho que ter de caixa? A lógica do NCG é quanto é que eu tenho que ter de caixa para financiar esse ciclo operacional. Então, se essa variação for positiva, o que é que acontece? Essa variação aqui que a gente achou, os 545. Se ela for positiva, quer dizer que consumiu caixa, tá? Essa variação consumiu caixa. A empresa teve que se virar e arranjar mais caixa para ter essa variação de um ano para outro, tá? Reduzindo assim o fluxo de caixa livre, certo? Então, ó, veja que a variação foi positiva, mas quando veio para cá foi negativa, tá? Professor, pode acontecer o contrário, de a variação ser negativa e você vai trazer para cá positivo? Pode acontecer, não tem problema, tá? Só pense no futuro. Será que no futuro, ela crescendo, vai continuar reduzindo esse ciclo operacional? Aí talvez você precise calcular um histórico dessa variação, para ter certeza que realmente esse sinal vai vir para cá positivo e não negativo. Ok? Então vamos para o quarto passo. Achei então o meu fluxo de caixa livre. Próximo passo é calcular o crescimento da companhia. O que é que eu espero de crescimento da companhia? Então eu trouxe alguns exemplos. Se eu considerar a receita líquida, eu vou ter esse crescimento. Onde é que eu busquei essa informação? Outro site para vocês entrarem, né? Status Invest, tá? Por que, professor, você usou Status Invest? Porque lá na nota explicativa a gente só tem informações de 3 anos. E no Status Invest a gente consegue pedir de um tempo maior, tá? Então, vou colocar aqui, ó.
Então vamos colocar aqui, ó, raia. Espera um tempinho ele carregar, você escolhe a empresa. Veja que eu escolhi, sempre tem um código, né? RADL3. Vocês podem escolher o 3 ou o 4, tá? Eu gosto de escolher a ordinária, tá? Então vamos aqui. Onde é que eu vou buscar essas informações? Lá embaixo. Lá embaixo aqui onde vai ter a parte contábil. Pronto, então carregou aqui a página. Vamos aqui para a parte, ó, contábil. Ele começa com esse gráfico, mas aqui, pessoal, aqui é legal. Eu quero o demonstrativo anual, certo? Mas o que é que eu posso pedir aqui? Olha, eu não quero análise vertical. Veja que ele toma um espaço grande aqui, né? E eu quero de 2015 até 2021. E ele vai trazer, ó, 2021 até 2020. Foi o que eu fiz aqui. Pedi de 2015 até 2021. Aqui eu não vou precisar copiar ela toda, tá? Eu vou pegar apenas o que importa aqui para mim. Ora, se eu considerar a receita líquida como taxa de crescimento da companhia para o futuro, como que eu espero de crescimento da companhia para o futuro, eu vou pegar somente, né, aqui de 2021 até 2015. Professor, posso utilizar mais anos? Pode ficar à vontade. Tá? Você que vai definir aí seus parâmetros. Então, copiei para cá, copiei os valores para cá. Aqui eu calculei somente a diferença, né, a variação de um ano para outro, variação percentual. E calculei usando a média. Tá? A média de crescimento da receita líquida dos últimos 5 anos é de 18%. Tá? Então veja que foi 27, 17, 12, 19, 14, 20. Posso fazer isso aqui, fazer um gráfico para ver aquela questão da tendência? Ou posso trazer o gráfico aqui da Raia Drogasil? Tá? Também pode ser, pode ser. Pode trazer o gráfico aqui e ver que realmente ela está numa tendência crescente, né? Então, pode ser também. Agora aqui você não vai ter o valor da variação, né, de um ano para outro, tá? Mas é interessante. Fiz com a receita líquida, achei 18%. Mas, professor, se a receita líquida pode ser que ela tenha aumentado a receita, mas que operacionalmente ela tenha aumentado os custos e não está indo muito bem. Vamos ver o EBIT? Vamos ver o EBIT. Então, eu fui aqui, ó, ele mesmo já tem o EBIT, né? Ele já chama de EBIT. Então, peguei essa linha aqui do EBIT, trouxe para cá, a mesma coisa. Calculei a taxa de crescimento, foi 22%. Professor, mas olha só o que aconteceu com o EBIT, né? Só relembrando na aula. Crescimento 41, 12, menos 9, 55, 18. Sobe e desce danado. Mesma coisa se a gente pegar como referência lucro líquido, tá? Então, sobe e desce danado. Esse sobe e desce não é uma boa referência quando a gente está pensando para o futuro. Então, dessas três, talvez a mais interessante fosse realmente considerar a receita líquida como taxa de crescimento, né, a média. Professor, posso utilizar outra metodologia aqui de, sei lá, eu utilizei a média, tá? Posso utilizar outro indicador aqui? Pode. Mas tem outros indicadores também lá na Suno, tá? Que é o CAGR de receitas e o CAGR de lucros. Só para vocês terem ideia, deixa eu ler aqui o conceito bem direitinho, ó, que a gente tem. O CAGR, ou taxa de crescimento anual composta, é a taxa de retorno necessária para um investimento crescer de seu saldo inicial para o seu saldo final. Tá? Então, basicamente, a gente pega uma data de 5 anos atrás e uma data hoje, como aqui é CAGR 5 anos, e compara qual foi o crescimento dele, o crescimento geométrico. Tá? Então, eu fiz isso. CAGR, peguei aqui da raia 16,47%. Se eu considerar o crescimento dos lucros, né, o CAGR de lucro 5 anos, o crescimento é de 9,92%. Eu fiz isso e ainda peguei os gráficos aqui. Ó, tá? Então, se a gente pegar o gráfico, a gente vê que tem uma... O que é que eu disse aqui, justifiquei, né? Tem uma tendência de estabilização aqui, tanto para o CAGR de receitas, quanto para o de lucros, tá? Então, eu considerei o de receita, tá? Acredito que o crescimento estabilizou nesse percentual
Isso é justo, tendo em vista o aumento da concorrência, tá? E usei a receita ao invés do lucro por considerar que os custos operacionais hoje estão muito altos e tendem a baixar no futuro. Então, essa taxa aqui, eu acredito que é mais justa do que essa, tá? O que é que a gente está escolhendo aqui? Essa média aqui de crescimento. É a taxa que a gente vai projetar isso para o futuro. Então, a gente espera que esse caixa cresça de acordo com uma dessas métricas aqui que a gente decidir. No caso, eu decidi CAGR 5 anos. Então, no último passo, no nosso quinto passo, a gente tem aqui só algumas instruções antes de passar, né? Escolha o tempo que você achar justo que a companhia continuará a ter aquele crescimento. É isso que a gente vai definir aqui. Então, eu considerei que a Raia vai continuar crescendo nesse ritmo da taxa que eu escolhi, se é a GR 5 anos 16%, ela vai crescer ainda por 6 anos. Depois dos 6 anos, ele vai crescer numa estabilidade, seguindo basicamente o crescimento do PIB, o crescimento da economia. Tá? Então, essa é a minha previsão. Tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Peguei o fluxo de caixa livre, que a gente calculou. Ó. Peguei o fluxo de caixa livre e projetei para o futuro. Como? Eu peguei aqui aqueles juros compostos. Né? Hoje, é elevado, né? Quer dizer, o valor aqui de hoje vezes 1 mais a taxa de crescimento elevado a o tempo. Então, é isso daqui, mais 16% por um período à frente. Então, 2%. É igual eu fazer sempre assim. É igual eu fazer isso aqui. Esse mais 16%. Depois eu faço esse mais 16%. Esse mais 16%. É a mesma coisa. Tá? Vai dar na mesma coisa. E aí, pessoal, essa é a minha projeção futura. Tá? É o período implícito. E aí agora eu vou trazer esses valores futuros, eu vou trazer a valor presente considerando a minha taxa de desconto necessária para remunerar o capital terceiro e o capital próprio, aquele que a gente fez lá no WACC, na aula anterior. Feito isso, traga valor presente. Como é que eu vou trazer valor presente? A fórmula de valor presente do Excel. Né? Nada de usar HP aqui. Então, ó, o valor de 2022, veja que eu previ com base no ano 2021, tá? Então, valor do fluxo de caixa do final de 2022, pronto, vamos lá, o que é essa taxa aqui então? Ó? Esse aqui é um valor futuro para o fim de 2022, tá? Eu vou trazer esse valor futuro a valor presente utilizando essa taxa. Então, ó, como é que eu vou fazer aqui a fórmula? Valor presente, VP é igual à taxa que eu estou utilizando. O período de 1 ano, né? 1 ano à frente. Não é pagamento, porque não é prestação. Mas sim eu tenho um valor futuro, né? Negativo lá na frente. Vou colocar o negativo aqui para o resultado ser positivo. Né? Se você tirar o sinal, vai sair um resultado negativo. O que é fluxo de caixa? Entrada e saída, né? Explicação disso. Então, tipo, eu nem preciso colocar, que ele já faz automático. Então, 963, 998 no final de 2022 para o valor presente de hoje seria 882, tá? Então, fiz isso alterando os períodos, né, e os valores lá de cima. Somei tudo, esse é meu valor presente, esse é o meu valor presente do fluxo de caixa líquido para o período implícito. Beleza, mas o que é que acontece? O que é que vai acontecer com a empresa depois desse período aqui de 2027 que eu previ? Ela vai continuar existindo. Só que eu não estou prevendo que ela continue crescendo a 9,26. Ela vai continuar crescendo, mas seguindo a taxa de crescimento do país. Peguei o PIB do relatório Focus do último ano. Tá? Então, só para mostrar para vocês, relatório Focus do último ano.
Relatório FOB do último ano. PIB para 2025 está em 2%. Então, eu estou considerando que depois disso ele vai crescer a 2%. Tá? Professor, mas é 2025, você está falando 2028. É a expectativa mais próxima que eu tenho para 2028. Tá? Beleza. Então, como é que eu vou trazer esse valor presente de uma empresa que ela vai continuar existindo? Então, eu vou utilizar essa fórmulazinha aqui da perpetuidade. É o fluxo de caixa futuro dividido pelo WACC menos G. G é justamente essa estimativa de crescimento do PIB. Fluxo de caixa futuro é o fluxo de caixa do último ano que eu previ. E o WACC é a nossa taxa de desconto para tudo. Tá? Sendo assim, eu tenho um valor na perpetuidade de 28 bilhões. Tá? Somo com o período, né, que eu fiz aqui do período implícito, mais o valor da perpetuidade. Eu vou ter o valor da... Quer dizer, achei o fluxo de caixa do período implícito, achei o valor da perpetuidade, só que uma empresa hoje, ela tem caixa. E a gente está projetando fluxo de caixa para o futuro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu faço aqui a dívida total, eu pego a dívida total de 2021, tá? A gente já tem essa informação. Diminuo do caixa equivalente de caixa também de 2021. Isso vai estar onde? Vai estar aqui na DRE, ou no balanço patrimonial, tá? C115, ó. Caixa equivalente de caixa. Beleza, então quer dizer que eu tenho esse valor para o futuro da companhia, mas eu tenho uma dívida líquida aqui hoje de 1.149.000. De forma que a nossa avaliação da empresa é justamente o valor presente dos fluxos de caixa futuros do período implícito, mais o valor da perpetuidade, menos a dívida líquida, a gente vai ter igual então ao valor da firma. Então esse é o valor, finalmente chegamos, né, no nosso valuation aqui da Raia Drogasil. Beleza, mas esse valor fica muito ruim de comparar. Eu quero saber o preço por ação. Aí para fazer isso, eu venho aqui ó, em análise, vou achar o valor da firma em 1.000, né? Veja que o que é que eu faço, o que é que eu fiz aqui. A gente não já pegou a informação de qual é o valor da firma hoje, né? Quando a gente pegou aqui o WACC, ó, a gente pegou isso daqui. Valor da firma, 34.059 bilhões. Né? A gente já tem essa informação. Mas isso é o valor de mercado, não é o valor por ação. Como é que a gente vai achar isso aqui por ação? Aí, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte. Esse valor aqui não é em 1.000, eu vou transformar ele em bilhões também. Então, eu multiplico por 1.000. Certo? Eu tenho o valor da firma real aqui, do meu valuation, né? Eu tenho o valor da firma em bilhões. Só que eu vou, quanto é que vai, qual é o preço por ação dessa companhia? Eu tenho que dividir pela quantidade de ações. Onde é que eu vou achar isso? Aqui no site da B3. A gente vai voltar aqui para a página principal da empresa, ó, sobre a empresa. Baixar a página e vai ter aqui, ó, ações em circulação no mercado. É o total. 1.193.000, é 1 bilhão, né, de ações. 193.161.059. Então é justamente esse valor que eu peguei lá no site da B3. E aí assim, agora a gente tem, ó, tem o valor da firma, o meu valuation da firma. Divido pela quantidade de ações em circulação, eu vou ter o preço por ação do meu valuation. E qual é o valor do mercado da companhia hoje? Olha, site da B3 mesmo a gente vê. Tá? Cotação 21,25 agora nesse momento. Ontem estava 21,15. Tá?
Então a gente tem valor de mercado 21, valuation 28. Quer dizer que a gente tem uma relação valor-preço, tá? Positivo, tá? O valor, ela vale mais do que o preço de hoje. Então a gente tem uma capacidade de upside de 32%. É assim que a gente recebe os relatórios. Olha só, como é isso? Simplesmente eu divido isso daqui pelo valor do preço de hoje, tá? Essa aqui não era a relação, né? Um menos o outro. Quando eu divido essa relação pelo preço de mercado hoje, quer dizer que a gente tem uma capacidade de upside aí de 32%. Quer dizer, se você investir hoje e caso isso se realize no futuro, você pode ter um crescimento aí, né? Um ganho de 32,91% no valor das suas ações. Então, comentários finais, tá? Considerando as informações utilizadas, a empresa está subavaliada, tá? Está subavaliada. Professor, se a minha aqui der negativa, você vai dizer negativo, e quando a gente chama de, quando for negativo, a capacidade é de downside, e a recomendação vai ser de venda e não de compra, né? Então, nesse caso aqui, a empresa está subavaliada. Os valores futuros tiveram como base o demonstrativo de 2021, podendo refletir ainda as dificuldades do enfrentamento da pandemia do Covid-19. É importante acompanhar as alterações de fluxo de caixa livre, então, nos próximos períodos, por conta desses custos, né? E também ressaltei que a empresa vem fazendo forte investimento em longo prazo, como vimos no fluxo de caixa de investimento. Isso compromete o fluxo de caixa atual, mas poderá trazer mais retorno no futuro. Tá? Então, só algumas considerações sobre a companhia, né? Isso aqui eu mostrando o fluxo de caixa de investimento, quanto cresceu, tá? Então, também aqui mostrando, ó, fluxo de caixa de investimento, o ideal o bom é que ela seja negativa mesmo. Porque quando é negativo quer dizer que a empresa está investindo mais, tá? Então é isso. Professor, o seu resultado de hoje foi um pouco diferente do que o senhor mostrou na aula. Foi porque eu justamente atualizei, né, ajustei, foi que eu mudei do cálculo. Eu fiz aquele ajuste que eu encontrei aqui, né? O AVP eu incluí, não só eu tinha incluído só os juros sobre arrendamentos, mas eu incluí também o AVP aqui nessa exclusão da despesa financeira, certo? Isso fez com que o nosso KD caísse, né? Ele estava bem próximo de 10, ele caiu aqui para 4,88, que foi o que é mais real, né? Pelo que eu vi na nota explicativa da companhia, tá? Para 2021, tá? Estou pegando IPCA de 2021 e não hoje. Então é isso, tá? Isso fez com que o resultado fosse diferente no final. Professor, eu vou fazer a minha. Tem que dar sempre positivo? Não, não faço isso não. Estabeleça as premissas que você estabeleceu direitinho, que você acha que é a mais coerente para a companhia. Faça os cálculos, tá? E apresente o resultado, tá? Então é isso que eu estou pedindo lá na atividade de vocês. O que falta ainda mostrar para vocês? Os múltiplos que eu peço análise da companhia em relação às concorrentes. Eu não trouxe para cá, para essa planilha, porque isso a gente já fez. A gente falou dos múltiplos da Raia. Numa aula, a gente passou boa parte da aula só falando sobre análise de múltiplos. Eu mostrei lá as análises da Raia, tá? Mostrei lá o site da Suno, que é legal para comparar. Para quem não conhece, é só vir aqui. Se eu entrar aqui como usuário, eu vou fazer o login aqui só para mostrar para vocês. Pronto, fiz o meu login aqui. E vou mostrar para vocês que com isso, quando eu faço o login, eu posso fazer comparações. Certo? Eu venho aqui na carteira. Vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui na carteira para mostrar para vocês. Pronto, ó.
Aqui tem uma opçãozinha aqui, comparar. Compare ações. Então, ó, quando eu colocar raia, ela já vai indicar quais são as concorrentes. Tá? Então, vou colocar aqui a DIMED. Qual mais? Deixa eu ver aqui, pague menos. Eu peço que você compare com 3. E essa D1000, que é uma nova. Comparar. Ele já vai abrir o comparador de indicadores. Na atividade, eu estou dizendo quais indicadores vocês vão utilizar, que são aqueles que eu expliquei em sala de aula. Então, aqui ele vai mostrar todos esses indicadores. Vocês podem fazer, assim como eu mostrei lá na sala de aula, que eu mostrei a raia comparando com o outro e fui dando pontos por cada indicador. O que é que eu peço que vocês façam? Façam a análise dos indicadores, indicando quem está melhor, tá? E no final eu quero um relatório geral, um relatório assim, olha, a RAI apresentou melhores indicadores nesse. Em relação aos indicadores de mercado, a gente tem essas conclusões, porque esse indicador foi isso, foi aquilo. Em relação aos indicadores de rentabilidade, se destaca a empresa XXX das demais, isso é muito bom. Em relação aos indicadores de dívida, a gente relata esse ponto que a empresa X está mais endividada e que a empresa escolhida está melhor e assim vai, ou pior. E no final você emite a conclusão da sua empresa em relação às concorrentes. Tá? Então é isso que vocês vão pensar. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente encerra a aula e bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.